Então, boa tarde, né? Já passamos do meio-dia, mas vamos falar do nosso trabalho dessa manhã. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2021 e a gente recebeu no Psicodrama Público de São Paulo a direção do nosso querido baiano Tom, Antônio Carlos Souza, e ele trouxe junto com ele um grupo querido, né, a Cassiana, a Dulce, o Blévio, que estão aqui participando dessa entrevista. Eu hoje estou como anfitriã, a Cláudia e a Gelsi também, do grupo de estruturação do projeto, Cassiana também. Mas o mais importante é que estamos todos aqui como participantes de um psicodrama público. Num papel ou em outro, todos nós vivenciamos essa manhã um grupo, né? Um grupo diferente, um grupo que hoje teve 74 participantes, um grupo que teve Já passou 25, 75. 75, Uhum. 75 participantes, um grupo que teve, eu tinha anotado 22, mas Cassi, durante o trabalho, corrigiu, disse que são 25 pela primeira vez, no momento que eu vi eram 22. A gente teve participantes de São Paulo, Minas, Sul, né, Camboriú, Portugal. Então, a gente tem uma variedade de participantes. E resumindo, assim, sintetizando rápido, o grupo foi sendo aquecido com perguntas, com imagens, com caras e bocas, caretas, partiu para expressões de 5 imagens, foram sendo conduzidos a 2 cenas diferentes e depois introduzido o tema do trabalho, que era "E eu?", uma grande interrogação. Com isto, resumindo um pouquinho as frases, o tema ficou em "Feitiço de liberdade, e agora? E eu?". Então, é com este pequeno resumo, a gente teve uma cena maravilhosa depois, um compartilhamento, e eu te convido, Tom, e equipe, quem tiver mais aquecido para falar primeiro, contar um pouquinho como é que está agora, como é que viu esse processo, o que está sentindo, e compartilhar com quem não esteve e também com quem esteve e participou. Tom, você prefere começar falando ou prefere ouvir o grupo Eu preferia como é que eles começassem. Eu vou começar então, dá licença. Eu queria agradecer a oportunidade, né, o convite do Tom de poder fazer parte da equipe. Eu conheci o Tom na semana passada, né, e para mim foi muito legal essa confiança, né, e esse acolhimento que ele me possibilitou, né, me estendeu. E foi muito interessante a forma de acolhimento para o grupo todo, né? Isso foi muito sensível para mim, né? As pessoas todas puderam se sentir acolhidas, isso foi bem impactante, gostei bastante. Dulce e Anne também conheci ontem, né? Então, muito bom estar com você. A Cassi, já conheço já há mais tempo. Obrigado, Cassi. Do que a gente viveu, para mim, essa questão da, de como é que a gente fica, né? Como é que o eu fica, né? Com essa interrogação enorme, né? Que é maior do que a gente, como bem mostrou o cartaz, né? Como é que a gente fica consigo mesmo, né? E eu, quem eu sou, quem, o que eu estou fazendo, né? Estou fazendo a minha parte, o que esperam de mim e eu com isso, né? E qual a minha responsabilidade? Enfim, são muitas questões que surgiram logo no começo, né? Isso me atravessou bastante, né?
E eu acho que a cena que a gente viveu, que foi uma cena com uma fantasia, tinha um anjo e tal, isso me tirou um pouco, né, desse concreto da realidade que a gente vem experimentando. A gente não pode se desligar, né, das coisas, a gente está muito no concreto da vida, com os pés no chão, né? E isso me capturou, me elevou. Então foi uma experiência muito boa para mim. Como a Cássia estava falando agora há pouco, ainda estou flutuando, ainda estou voando. Então a gente está assimilando isso. Obrigado pela Blevio, oportunidade. eu queria te perguntar também como é que foi, porque chamou muita atenção a sua sensibilidade na hora de trazer a música. Então, você trouxe música para o encontro, você trouxe seu violão, e foi muito forte, tanto que as pessoas pediram para você voltar e encerrar É com verdade. o seu som. E eu, né? E eu e o violão, e eu e a música. É verdade. A música para mim é assim, faz parte, né, da minha vida já há um bom tempo. E a gente se descobriu, né, todos nós do grupo, com essa paixão pela música, né? E a gente foi construindo um aquecimento com uma lista de músicas que foi só crescendo, né? Ao longo de 2 dias, né? Em 2 dias a gente, não me lembro exatamente quanto, mas nos últimos dias aí, tem uma lista grande, né? Que foi fazendo a gente refletir um pouco sobre o que a gente ia falar. Então essa lista já estava meio que armada aqui, né? Eu fiquei com vontade de fazer aquele refrãozinho, né? Fiz hoje de manhã, com essa pergunta e eu, né? Tipo de um mantrazinho. Mas tocar aquela música no final foi assim meio desafiador porque eu nunca tinha tocado, mas acabou. Fiquei agradecido com o convite do Luiz, né? Então foi um acolhimento de todos os lados, né? Então a música eu acho que ajuda muito nessa hora. Acho legal a gente saber qual a música, porque acho que quem for assistir depois vai ficar com curiosidade, né? De saber que É, música que você sim. tocou tão lindamente. No começo da sessão a gente abriu com Eu Gostava Tanto de Você, do Tim Maia, né? A gente começou com essa e depois a gente ouviu Traduzir-se, que é a letra do Ferreira Goulart e a melodia do Fagner. Essa que a gente acabou usando no final também, né? Ela entrou no meio porque o João, uma das pessoas que participou, falou dos eus, dos diversos eus que nos habitam e o diálogo entre eles e tal. Então, essa música caiu bem, né? Que fala exatamente disso. Dulce, pode seguir? Pode ser, estou aqui até feliz com a fala do Blevio, assim, e sabe uma das coisas que eu percebi no Blevio e no Tom durante a condução é esse tonzinho de voz, assim, né? Gostoso de ouvir, que dá para falar mais um monte, que a gente está aqui, assim, ouvindo e com vontade de saber mais sobre, né? Para mim também foi bem maravilhoso, tudo, desde o início, o jeito que foi fazendo os aquecimentos, né? Tanto com o corpo, a gente usando as mãos, as caretas, e depois conseguindo achar uns grupos, né? Fazendo aquelas perguntas. Como a gente consegue ser tão diverso assim dentro de um grupo, né? E quantas perguntas que a gente pode fazer e que um é sim e a outra já é talvez ou não. Então foi legal também esse jogo das câmeras, bem legal de trabalhar com isso. Então, e o aquecimento todo foi ótimo. E a cena, né? Que como eu adorei o jeito que o Blevio falou sobre a cena, porque alguém falou também que o psicodrama nos tira do lockdown. Eu até anotei aqui. Anotei várias frases assim ditas aleatoriamente. E essa foi uma das que eu anotei.
E outra que eu anotei, que alguém falou, foi: eu confio no meu papel enquanto ser humano. Eu fiquei pensando nessa, essas coisas que nos impactam, assim, né? Que nos tiram nos fazem pensar no nosso papel, e como que a gente vai unindo esse monte de coisa, né? Que hora é uma coisa, hora é outra. Que quem ouvir a música traduzir-se fala bastante disso. E como a gente consegue viver um pouco dessa fantasia, e para lidar um pouco mais com o concreto, também trazer essa leveza da arte, né, para o concreto. Então, agradeço também muito, Tom, Cassi, Blevio, que a gente se conheceu ontem, né, mas foi ótimo. E as pessoas também que organizam isso tudo. Obrigada. Bom, eu ainda estou tomada aqui, né? Acho que todos nós pela emoção. E é isso, que lindo, né? Que temos emoção, que estamos vivos, né? O número de participantes me chamou a atenção, né? 75 pessoas. Eu sei que não é a primeira vez que a gente alcança um número grande, mas esse é um número alto, e não pelo número em si, mas pensar 75 vidas, 75 corações, 75 mentes, 75 almas, ou corpos, ou como cada um quiser chamar, mas assim, e esse desconhecido, né, e de repente também ao longo da semana eu falei, nossa, mas vou estar junto com um grupo de pessoas que eu também, né, também desconhecia, Dulce, conhecia o Tom, mas nunca tínhamos trabalhado, então assim, acho que para mim, esse fazer junto, né, Tom, a gente conversou antes, conversamos durante, agora depois, e espero que continuemos os nossos diálogos, né, mas o seu tom de direção, né, propondo liberdade, e eu até me desculpando, mesmo autorizada a ter liberdade, vamos dizer assim, né, assim, eu estou ainda digerindo ou metabolizando tudo isso, né? Eu fiquei pensando assim, a liberdade que a gente tem para voar, né? E para continuar voando, né? E olhar esse instante do voo sem a preocupação de aterrissar. E essas reflexões, né, ficam em mim. E fiquei pensando aqui nas palavras, assim, algumas reflexões que eu tiro, que esse momento é um pouco compartilhamento, um pouco, talvez, início de um processamento, né, para depois, então, assim, a codireção, né, eu tinha comentado que para mim é uma das coisas mais difíceis, né, né, porque, assim, qual é a direção de cada um? Qual é o rumo que cada um quer levar na vida? Né, e aí dirigir uma sessão de psicodrama público, assim, eu fico pensando aqui, eu me senti à vontade para ficar nesse lugar de copiloto, né, ou copilota, sei lá como dizer isso, mas acho que a direção também não é o tom que deu, mas assim, ele só apenas nos levou para onde a gente talvez precisava ir, né? E aí, então, eu fico pensando nisso, né? Que máquina é essa que é o psicodrama? Qual o botão que a gente aperta, né? Como é que faz quando um tá, né? Sei lá, precisou ir ao banheiro ou precisou olhar para lá, tem alguém olhando e todo mundo olhando. Então, acho que assim, eu me senti muito suportada, né? Com suporte e também dando suporte, né? Fiquei pensando em muitas coisas e, né, o momento na etapa do compartilhamento, eu senti que talvez eu senti vontade de acolher de alguma forma a mais, né, alguns participantes que estavam dizendo que estavam confusos, incomodados, e aí de alguma maneira a gente voltou para a dramatização. Então eu também gosto dessas manobras, né? Porque não, às vezes um retorno, mas também quero ouvir você, Tom, assim, acho que é isso. Quero ouvir também agora. Bom, se o Tom vai falar no final, Cláudia e Gelsi,
Querem lembrar alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Ou até que queiram perguntar para o Tom, né? Para depois ele poder abrir isso. Olá, eu gostaria só de salientar assim que, além do tudo que vocês já estão falando, foi tudo muito bem e tal, eu achei interessante que eu tenho prestado muita atenção no que a gente faz com os recursos que a gente tem ali, né? E logo no início, Tom, você falou que estava um pouco limitado no espaço. E aí qualquer limitação pode ser um mote para uma novidade, né? E aí, quando você falou das caretas, todo mundo entrou nessa brincadeira. E aí foi muito bom, porque funcionou mesmo como um aquecimento. Eu comecei a olhar todo mundo, quando todo mundo estava bem envolvido na atividade. E achei interessante isso, como usar a telinha, né, que é pequena e que limita e tal. Qualquer limitação é boa para um pouco mais, né? E gostei muito da sua direção, Tom, de todo o conjunto todo, do começo até o final, e deixar rolar as cenas, né, que foram muito interessantes também. Muito obrigada. Eu agradeço também a participação aqui e a sua direção, e fiquei instigado com o seu compartilhar de diretor, né? Falando da sua dificuldade, assim, do incômodo, não sei exatamente a palavra que você usou, mas achei muito honesto, né? Que é o sustentar um certo desconforto ao final de um trabalho, né? E dizer isso, e isso não necessariamente ser algo ruim, né? É algo que aconteceu. Sustentar as ambivalências, as contradições do eu e do nós, do público e do privado, né? Porque acho que o tema e eu convida para o privado de cada um, né? E aí, falar nesse momento do privado é alienante? Minha pergunta. Segunda pergunta, será que a gente não pode, né, via realidade suplementar no psicodrama, neste momento de pandemia, criar nossos anjos? Né? Será que esse anjo que nos atravessa e nos leva para longe é alienante? Eu fiquei com essas inquietações. Muito obrigada. Então, quando a Andrea me convidou, eu estava brincando com os meninos antes que minha cabeça é muito musical. Embora eu não toque zorra nenhuma, não toque instrumento nenhum, não tenho ritmo, né? Meu cérebro esquerdo não conecta com o direito, então a mão vai para um canto, a mão vai para o outro. Eu tropeço na minha perna, para vocês verem como eu sou desastrado. A primeira música que me veio, inclusive eu conversei isso com o Dulce e com a Andrea, para colocar como título, foi a música de Geraldinho Azevedo, De Volta para o Meu Aconchego. Foi a primeira música que me veio do nada. Essa música surgiu na minha cabeça como tema, De Volta para o Meu Aconchego. E estava isso na minha cabeça, como a minha escolha. A semana passada eu participei do Psicodrama Público com Mariângela Wexler. Isso mudou. No meio do Psicodrama Público, eu mandei uma mensagem para a Dulce, em meio ao psicodrama. Eu digitei para ela dizendo, e eu? O que você acha? Por quê? Porque quando eu estava... Por que surgiu... Depois eu tentando entender por que surgiu na minha cabeça esse título e esse tema. Porque não só no Psicodrama Público, o Psicodrama Público da semana passada apenas mostrou isso, mas as pessoas estão sendo muito instrutoras dos outros, dizendo aos outros como se deve comportar, como deve suportar, como deve sobreviver, como deve agir. E aí eu imaginei um contraponto de eu, antes de falar do outro, antes de dar recado para o outro. Enquanto eu pensei nisso e lancei como tema, eu fiquei imaginando como é que eu faço, como é que eu vou fazer para isso se transformar
em algo que seja coletivo. Não fique no solipsismo, não fique na intimidade do privado. Essa noite, até ontem, o grupo, eu fiz uma lista de transmissão no WhatsApp, depois eu fiz um grupo deles, de nós 4, e começou a aparecer músicas, e depois Blevio fez uma lista no Spotify, que cada um foi contribuindo na lista. Então, as músicas começaram a criar um clima de nós, de como nós trabalharíamos. Ontem, conversando com Cássia, e com Blevio, e com Dulce, eu dizendo, não quero que vocês sejam egos auxiliares, eu quero que vocês co-dirijam comigo. Mas como é difícil, Cássia disse, o dança é assim. Dança é assim. Um faz, o outro devolve. Teatro espontâneo é assim. A oferta de cena no teatro espontâneo, né, Gelson, né, é aceita, ela não interrompe a cena, ela apenas caminha. Então, eu penso em co-direção como oferta de cena de co-diretores. Cada um oferta uma cena, se contribuir, vai, se não, volta. E aí eu brinquei com o Blevio ontem, lembrando que daqui a pouco é aniversário de nascimento de Moisés, né? Moisés Aguiar, se não me engano, é 1º de março ou 3 de março, né, Gelson? Diz que é 1º, né? Diz que é 1º de março. E eu fiquei com muito isso na cabeça, né? As datas ficam na minha cabeça. E ontem eu brinquei com o Blevio, eu estava lembrando de Moisés, eu dizendo, eu quero que você... Porque Blevio disse, eu não quero aparecer em cena, fez um parangolé, que não podia, que queria aparecer e tal. Digo, Blevio, você vai ser o nosso músico espontâneo. Aí eu estava citando a Lei Aguiar, né? Eu estava me lembrando de Ale, o filho de Moisés, na antiga Companhia de Teatro Espontâneo, e hoje no Improviso. E como músico espontâneo, ele é co-diretor musical de um grupo. Porque ele dá o clima, ele introduz uma variável. Eu disse, Blevio, você vai ser isso. Mas que música? Você escolhe. Você que está no clima, você escolhe. E realmente foi isso que aconteceu. Até o momento exato que ontem Cássio me perguntou, eu disse, como é que vai ser? Eu não sei como é o grupo, não sei como a gente vai ser, eu só sei o começo, mas como vai ser, eu não tenho a menor noção. Meu computador deu problema, eu tive que pegar o computador da minha filha, vim para o consultório, e por uma questão de facilidade, eu estou aqui na antessala do meu consultório. E aqui eu não tenho espaço. Então, essa falta de espaço surgiu aqui agora. E o que eu vou fazer? A segunda coisa é que sempre achei isso, que a melhor forma de um grupo que não se conhece começar a se conhecer é através de coisas ridículas. Porque geralmente o ridículo a gente deixa de lado, né? Se fosse num grupo menor, provavelmente eu pediria um mico de cada um. A gente se conhecer por meio de mico, a gente desconstrói muito da importância das pessoas, né? Dizer que eu me caguei todo nas calças um dia e que isso foi constrangedor, eu posso ser o melhor diretor do mundo, mas eu passo a ser um diretor que caga nas calças eventualmente. E aí me veio a ideia da careta que Gelson está se referindo, de que a movimentação com o corpo ela fica muito distante, porque a tela, você se afasta, né? Aí eu disse, bom, vamos usar... E por esse viés. Quando eu me referi, Cláudia, que habitualmente o diretor não compartilha, mas o diretor também é membro do grupo. E, para mim, compartilhar em alguns momentos, ele é, vamos dizer assim, estruturante para o grupo, para sair da posição de mágico, para ir para a posição de técnico, que tem um método para chegar até lá. Não é uma mágica que acontece. E por que eu disse que eu estava pisando em ovos usando a expressão que o Luiz tinha usado? Porque era muita gente. Na tela, eu não tenho controle de todas as pessoas. Eu não sei, metade das pessoas eu não sei o que está acontecendo, porque eu tenho que passar a tela. E se eu ficar fazendo isso, eu me perco do que está acontecendo.
E, ao mesmo tempo, tinha pessoas que estavam em situações pessoais muito delicadas, né? Em que, quando eu falei pisando em ovos, e por que que foi, eu dei aquele suspiro quando terminou a cena, eu dei um suspiro que Cássia falou, porque eu estava me sentindo assim, no gume da faca com algumas pessoas, em que mais um pouquinho podia virar um atrito, e mais um pouquinho podia fazer com que metade do grupo fosse embora. Qualquer coisa poderia desaquecer o grupo ou fazer com que as coisas tomassem uma proporção diferente. Por isso que, aí eu penso sempre, quando eu estou dirigindo uma situação dessa, que é mais ou menos, não sei se alguém já fez essa brincadeira de atirar um ovo para o outro pegar. Alguém já fez essa brincadeira? Você experimente como é interessante. Você joga o ovo para pegar. Você imagina como é pegar um ovo que seja jogado para você? Se você coloca a mão assim, ele bate e explode. Se você criar uma resistência, bate e explode. Sabe como é que se pega? Você faz, vai ser o gesto da... Vamos imaginar que o ovo vem aqui, né? A gente faz assim, ó. Você recebe e muda a direção. Então, experimente um dia jogar ovos um para o outro, que a minha sensação de dirigir muitas vezes é essa. Eu tenho que pegar da melhor forma delicada possível e ir direcionando para subir. O que me gratificou foi o sorriso dela. E neste momento, Tom, como é que você está sentindo com o ovo na mão? Na realidade, não está mais em minha mão. Não está mais. Não está mais. Ele era o ovo por ser delicado, era uma coisa importante e delicada. Tá. Mas quando eu vejo que a própria pessoa chega um momento que ela consegue perceber o ritmo dela entrar e sair, né? Nos primeiros momentos que ela participava, ela tinha uma sensação de desafogo. Era o momento dela desafogar. Tá. O risco era desaquecer o resto do grupo, principalmente os 25 que nunca haviam participado. O outro risco é transformar numa situação delicada. Tom, eu Quando acho ela que tem sorriu, muita coisa para a gente processar, né? Eu acho que dá um belo processamento de cada situação ali que você teve que ter essa delicadeza, ter esse jogo de cintura, né? Mas eu queria, assim, neste momento, como é uma entrevista pública, que você trouxesse, fosse finalizando para a gente, como é que ficou isso para você, este momento, este trabalho? muito bom, muito bom, muito bom. Porque ele começou do zero, literalmente, das 4 pessoas, 2 se conheciam apenas, as outras não. A gente conhece até o do conhecimento da equipe. E o resultado final é esse. É que a minha sensação é de que, visto o psicodrama, ele só tem 2 alternativas. Ou ele é enganação ou ele é mágica. As pessoas, às vezes, esquecem que o psicodrama é método. Ele é doido, mas ele tem um jeito dele. E as coisas nunca acontecem no psicodrama porque é mágico, porque é um poder pessoal de alguém, é o carisma individual. Não é por isso. É porque existe um método que faz com que coisas que possam ser difíceis se transformem em coisas mais fluidas. Deixam de ser difíceis, mas se tornam fluidas. Então, para mim, a sensação final é a mesma que eu sempre tenho do psicodrama. É de que ele é um método que não precisa de sobrenome. Deixa eu explicar isso que eu quero dizer. Quando a pessoa tem tem um sobrenome importante, ela pode usar nomes comuns, que o sobrenome ganha peso. Tem um sobrenome que valoriza o nome. Eu acho que o psicodrama não precisa de sobrenomes. Ele precisa entender o psicodrama como ele é. O nome psicodrama sozinho, ele dá conta. O que acontece muitas vezes, na minha sensação, é que a gente não leva o método, como disse uma vez a Delsa, não confia no método, não confia no grupo. Né? Deixar o grupo construir o que é possível, e não carregar o grupo nas costas.
E essa é a lição que eu aprendi com o mestre Moisés. Né? Lembrando ele que está sempre presente para mim. Uhum. Uma bela homenagem para o Moisés também. A gente fecha aqui, mas eu acho que dá vontade de continuar conversando, né? De trocar, de processar, de pegar cada frase, cada sentimento. Mas a gente fecha agradecendo muito vocês, né? Sintam-se convidados também para outros momentos, para estar com a gente aqui. Eu tenho certeza que o grupo agradece e está voando por aí. Já aterrissou, Cassi? Mais ou menos. Então, que a gente aterrisse em lugares bonitos ou não, que a gente vá trabalhar, mas que seja um bom final de dia. Muito obrigada. Beijo. Tchau, gente. Clau, prazer te Tchau, ver. todo mundo. Pode ver. Bom fim de semana para todos. Bom Assim fim de seja. semana. Cláudia, Oi, já só- interrompi. já interrompeu? Não, aparece para mim. Então,